E aí, beleza? Meu nome é Maicon. Eu já vou te mostrar como utilizar uma das funções mais populares que nós temos dentro do Excel, que é a função C. Então, para isso, eu criei aqui um arquivo, uma planilha, onde nós temos aqui um relatório de vendas e nós temos também aqui uma lista de vendedores. Então, tem aqui o Ronaldo, tem a Júlia, tem a Agatha e os demais vendedores. E nós temos aqui os resultados de vendas dentro de um período. A nossa meta de vendas é de 135 mil, então essa é a meta que o gerente comercial estipulou para essa equipe. E nós temos aqui a seguinte situação. Para os vendedores que venderem, que atingirem a meta, ele vai receber aqui o valor de 5% de comissão sobre o resultado de vendas. Então, todo mundo que atingir acima da meta, que é 135 mil, vai ganhar aqui uma comissão de 5%. Agora, para quem não atingir o valor da meta, vai ganhar uma comissão de apenas 1,8%. O que nós vamos fazer? Utilizando a função C, nós vamos calcular aqui o status, para ver se esse vendedor está ok, ou se a gente vai chamar ele para uma reunião, para entender o motivo, porque ele não conseguiu atingir a meta. Na sequência, a gente vai calcular aqui o percentual de comissão, então a gente vai pedir para o Excel mostrar automaticamente o percentual de comissão, se é 5 ou se é 1,8%, e aqui a gente vai aproveitar e já vamos calcular o valor de comissão com base no resultado de vendas de cada um dos vendedores. Essa planilha, se você quiser acompanhar, para você poder fazer também no seu computador, eu vou disponibilizar ela gratuitamente aqui logo no link da descrição, então você pode fazer o download, pode acompanhar junto comigo aqui o passo a passo, tudo bem? Então, ó, eu vou vim aqui para uma nova planilha, uma planilha do zero, onde nós vamos fazer do absoluto zero, ok? Então, ó, vou preencher aqui a meta de vendas, que vai ser 135 mil. O valor aqui de comissão vai ser 5% acima da meta e 1,8% abaixo da meta. Bom, para a gente poder entender muito bem como é que funciona a função C, eu vou abrir aqui um bloco de notas para poder te mostrar qual que é a estrutura dessa função. Então, a função C, ela é composta de 3 passos. Então, a gente tem aqui um teste lógico. Nós temos aqui o valor se verdadeiro e o valor se falso. Ok? Então, são apenas 3 etapas uso dessa função. Bom, o que seria esse teste lógico? Se eu perguntar assim para você, 1 é igual a 1, verdadeiro ou falso? E aí você vai me dizer que é verdadeiro. E se eu te falasse assim, 2 é menor que, por exemplo, que 3, falso, tá? 2, ou melhor, verdadeiro, ok? 2 é menor que 3, então, verdadeiro. Agora, se eu falasse assim, 5 é maior que 6, tá? O resultado seria falso, ok? Porque 5 é menor que 6. Se eu te falasse assim, 10 é diferente de 10, tá? O resultado, no caso, seria falso. Por quê? Porque 10 é igual a 10. Então, basicamente, o teste lógico seria isso daqui. Qual que é a vantagem de você utilizar a função C? A vantagem é que você não vai ter que ficar raciocinando, tá? Você vai pedir para o Excel promover esse teste lógico através da função C e ele mesmo vai se encarregar de te falar se o valor é verdadeiro ou se é falso. Qual que é a vantagem da função C? É que toda vez que der verdadeiro, você pode personalizar aqui uma mensagem. Então, ao invés do Excel mostrar verdadeiro, ele vai te mostrar uma mensagem que você vai configurar. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser péssimo, pode ser ótimo. Você vai definir o resultado. E, além disso, você não só pode pedir para o Excel te mostrar uma mensagem, como também você pode pedir para ele efetuar um cálculo matemático ou realizar qualquer tipo de operação. Ok? Então, basicamente, a função C, ela consiste aqui dessas 3 etapas. Teste lógico, ok? Com base no resultado, ele vai te trazer um valor se verdadeiro e também ele vai te trazer um valor se falso. Na prática, como é que isso daqui vai funcionar? Então, ó, nós temos aqui o nosso primeiro vendedor, que é o Ronaldo. Então, dentro desse período, ele trouxe aqui de faturamento R$ 159.928. E a meta de vendas é 135 mil. Então, a gente quer calcular aqui o status, a gente quer saber se é um vendedor ok ou se é um vendedor que a gente vai chamar para uma reunião. Como que você vai fazer? Você vai colocar aqui igual C, ok? Abre parênteses. Então, como você pode observar, essa é a estrutura, essa é a sintaxe da função C. Então, a gente começa aqui com o teste lógico, na sequência, valor se verdadeiro e depois valor se falso. Então, qual que vai ser o teste lógico? Se o resultado de vendas do Ronaldo, se ele for maior que o valor da meta que está lá na célula C3, e como a gente vai utilizar aqui essa referência como um valor fixo, vai ser a mesma meta para todos os vendedores, a gente vai utilizar aqui o F4 para poder fixar essa célula, ok? Então a gente vai utilizar aqui o F4 para poder congelar essa célula. Então, ó, se o resultado de vendas do Ronaldo, se ele for maior que o resultado da meta, ponto e vírgula, o que vai acontecer? Eu quero que o Excel mostre a mensagem ok.
Como a gente está falando de um texto, a gente precisa colocar entre aspas, senão a função não vai funcionar. Então, tudo que você quiser colocar dentro de qualquer função do Excel na condição de texto, você precisa colocar entre aspas para que não influencie aí no cálculo. Ok? Então, se for verdadeiro, ele traz a mensagem ok. Se for falso, ponto e vírgula, ele traz a mensagem reunião. Ok? Então, fecho aqui aspas e fecho parênteses. Então, fazendo aqui a leitura com você, se o resultado de vendas do Ronaldo, se for maior, ou seja, se for acima da meta, o que vai acontecer? O Excel vai trazer a mensagem ok. Caso contrário, ele traz a mensagem reunião. Feito isso, posso pressionar aqui a tecla Enter e ele vai me trazer aqui o resultado como ok. Bom, qual que é a vantagem de você operar a função C? Até então você poderia falar, mas eu já estou conseguindo ver que o Ronaldo atingiu a meta, não seria mais fácil colocar ok? A questão é o seguinte, se você pensar num call center, onde você tem aí em torno de, você pode ter 200, 300 operadores, e aí você precisa calcular o status para todos esses operadores, é muito mais fácil você utilizar a função C, e depois você vir aqui utilizando recurso de auto-preenchimento, você pode distribuir essa função para todos os demais vendedores. Então, ó, se você observar, o Ronaldo atingiu aqui a meta, então no status ok. A Júlia não atingiu o resultado de meta, então veio aqui para ela a mensagem de reunião, tá? A Agatha atingiu ok, reunião ok e também ok. Então o Excel vai calcular automaticamente para todos os demais vendedores. Então, ó, nessa primeira condição aqui no status, a gente utilizou uma mensagem de texto para se o valor fosse verdadeiro e uma mensagem de texto caso o valor fosse falso. O que nós vamos fazer? A gente vai operar novamente a função C, só que dessa vez nós vamos pedir para o Excel mostrar aqui um número. Então, qual que vai ser o número? Nós vamos pedir aqui, de acordo com o resultado de vendas, para ele trazer o percentual de comissão de cada um dos nossos vendedores. Então, como que vai funcionar? Igual C, abre parênteses, o teste lógico vai ser o mesmo. Então, se o resultado de vendas do Ronaldo, se for maior que a meta, vou precisar fixar esse valor, então vou utilizar aqui o F4, que é o atalho que nós utilizamos para congelar uma célula. Então, se o resultado de vendas do Ronaldo for acima da meta, ponto e vírgula, o que vai acontecer? O Excel vai trazer aqui o resultado acima da meta, ou seja, ele vai mostrar aqui 5%. Como eu vou utilizar essa referência para todos os demais vendedores, eu preciso fixar aqui a célula E3. Então, eu vou utilizar aqui o F4, que é um atalho que a gente utiliza para essa situação, ponto e vírgula. Se for falso, ou seja, se não for 5%, vai ser 1,8. Então, vou clicar aqui no 1,8 e também vou fixar essa célula utilizando o F4. Fecho parênteses e está pronto. Então, olha o que eu estou falando. Se o resultado de vendas do Ronaldo, se for maior que a meta, o que vai acontecer? O Excel mostra 5%. Caso contrário, ele mostra apenas 1,8%. Vou pressionar a tecla Enter, então ele já me trouxe aqui 5%, e eu posso distribuir para todos os demais vendedores. Tá? Ok? Então, todo mundo que atingir acima da meta, ele mostra 5%. Todo mundo que estiver abaixo da meta, ele mostra aqui 1,8%. Para finalizarmos, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular aqui o valor da comissão. Então, dessa vez, eu não vou pedir para o Excel mostrar nenhum texto e também não vou pedir para ele me mostrar 5% ou 1,8%. Eu quero que ele faça um cálculo, eu quero que ele faça uma operação matemática. Então, com base no resultado de vendas, eu quero que ele calcule 5% sobre o resultado de vendas, se o vendedor atingir a meta, senão ele vai calcular 1,8% também sobre o resultado de vendas. Então, na prática, como é que isso daqui funciona? Igual se o resultado de vendas for maior que a meta, ok? Vou fixar aqui a meta, ponto e vírgula. O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui o resultado de vendas do Ronaldo, ok? Vezes 5%, tá? Que vai ser o valor da meta, isso se for verdadeiro. Então eu vou utilizar aqui o F4 para poder fixar, ponto e vírgula, que significa caso contrário. Caso contrário, vai ser o resultado de vendas vezes 1,8%, que eu também vou utilizar o F4 para poder fixar essa célula. Então aqui fazendo a leitura com você, ficou assim, ó. Se o resultado de vendas do Ronaldo, se for maior, ou seja, se for acima da meta, o que vai acontecer? O Excel vai calcular sobre o valor de vendas 5%. Caso contrário, ele vai calcular sobre o valor de vendas apenas 1,8%. Vou pressionar a tecla Enter, então ele já calculou aqui o valor de R$ 7.996,40, e aí feito uma vez, eu posso simplesmente distribuir
para todos os demais vendedores, ok? É super importante que quando você fizer esse procedimento de clicar, segurar e arrastar, que você pega aqui uma célula aleatória, dá um F2, tá? O F2 é a tecla que você utiliza para poder verificar quais são as fórmulas, quais são os valores que você tem dentro de uma célula, e aí você vai conferir o que o Excel está fazendo. Então, se eu pegar aqui o Osvaldo, eu estou pegando aqui o resultado de vendas do Osvaldo, comparando aqui com a meta, e com base nessa informação, estou pedindo para o Excel calcular aqui 5% sobre o valor de vendas ou 1,8% sobre o valor de vendas, ok? Então, essa é a função C. Como você pode ver, é uma função extremamente flexível. Você pode pedir para o Excel te mostrar uma mensagem de texto, você pode pedir para ele te retornar apenas um número, ou você pode pedir também para ele realizar uma operação matemática para você, como a gente acabou de fazer aqui, pedindo para ele calcular 5% ou 1,8%. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like e deixa também nos comentários quais são as suas dúvidas sobre o Excel, que eu posso gravar novos vídeos para você. Aproveitando, eu quero sugerir para você um outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, para quem quiser se aprofundar ainda mais no uso da função C. Eu gravei um outro vídeo onde eu mostro detalhadamente algumas outras situações em que você pode utilizar a função C. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.